E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, hein? Tá na hora do estado de emergência. Olha só, dessa vez o governo do Japão vai apertar o cinto, tá? Então, fique atento para as regiões que vão entrar no estado de emergência, tá certo? Porque várias medidas estão sendo implementadas e estão sendo jogadas ao público aos poucos, tá? Então, assim, eu também passando o dia correndo o olho nos telejornais, nas mídias sociais, assim, né? No caso, assim, nos jornais que aparecem japoneses na internet, para poder trazer a melhor informação para você, tá? E dessa vez o negócio tá pegando, tá? Eles vão realmente reforçar mais, tanto que esse estado de emergência vai afetar um quarto da população japonesa, tá? Mas vamos lá. E vai ser duas matérias, tá? Nesse vídeo. Eu vou começar com uma que é mais curtinha, já para você ter ideia do que vai acontecer pro lado de Tóquio, tá? Isso aqui é para Tóquio. A governadora Yuriko Koike, né, de Tóquio, em entrevista coletiva de imprensa regular no dia 23, no caso hoje, tá? Disse que pediu a grupos de indústrias e outros que deveriam apagar as luzes, como letreiros, aqueles letreiros de neon, né, nas lojas depois das 20 horas, a fim de suprimir o número de pessoas nas ruas, né? Então foi relatado isso já pro coletiva de imprensa. Então vocês estão vendo as ruas das ruas é bom, né? As luzes das ruas vão ficar acesas normalmente, mas os letreiros ela pediu para desligar. Então você viu que é para dar aquele tom assim mais sombrio assim, né? Tipo assim, não é para ficar na rua. Tá? Então você vê que é uma das medidas que Tóquio está fazendo. Por isso que eu peço para todo mundo que assiste o canal, que acompanha o canal, que fique atento ao que o governo local vai fazer de regra. Porque existem as regras do governo central que valem, são as mesmas para todo mundo, só que tem as regras dos governos locais também. Até porque tem aquela lei do escreveu no Leopoldo Cunhal lá, que seria o quase emergência, que permite os governantes de cada estado fazer as próprias regras. Então tem que se ficar atento. Agora vou a outra matéria aqui. O primeiro-ministro Yoshihide Suga deve declarar estado de emergência na sexta-feira, no caso hoje, tá? Ele vai fazer uma coletiva de imprensa hoje para poder declarar isso, que vai ter um início no domingo, pelo que já está sendo especulado pelas todas as mídias, todos os jornais japoneses, tá? Tanto televisivos como na internet. Então você vê que a data praticamente assim é unânime para todos, tá? Então vai começar no domingo e vai até o dia 11 do mês que vem, tá certo? Para as prefeituras de Tóquio e nas prefeituras de Osaka, Kyoto e Hyogo, no oeste do Japão, em um esforço para conter o aumento do coronavírus durante o feriado de Golden Week. Como eu já havia explicado em outros vídeos, o Golden Week é um feriado que praticamente se para uma semana no Japão e afeta uma grande parte das fábricas. É claro que existem fábricas que trabalham muito mais essa semana, igual por exemplo os bentoyás, são uma das épocas do ano que mais se trabalha. Por quê? Muitas pessoas vão viajar, muitas famílias vão viajar e etc. Tá? Então você vê que existem segmentos de sazonalidade, então realmente tem que se tomar cuidado, tá? Não adianta falar assim, ah, minha fábrica tá trabalhando pra cacete, desculpa o termo, tá? Só que o outro fala assim, ah, a minha não tá. E é isso, então por isso que dá para vocês entenderem, né? Então por isso que é importante não ficar julgando as outras pessoas. Mas continuando, restrições mais severas como fechamentos de estabelecimentos que servem bebidas alcoólicas e as principais instalações comerciais estarão em vigor a partir de domingo a 11 de maio. Instalações comerciais que eles querem dizer que é shoppings, depatos, né, grandes centros comerciais, eles vão pedir para fechar também. A declaração de emergência, cobrindo cerca de um quarto da população do Japão de 126 milhões de pessoas, cerca de um terço de sua economia. Então você pode esperar que vai dar ruim, vai dar consequências aí. Virá com apenas 3 meses para o início das Olimpíadas de Tóquio. Por que eu falo que vai dar ruim?
Primeiro eles estão querendo já fazer cortes nas lugares que vendem bebidas alcoólicas, principalmente eles já estão pedindo até para Combine, não ficar vendendo bebida alcoólica. O que vai acontecer? As fábricas que fazem cervejas e outros destilados assim, o que vai acontecer? Vai diminuir o serviço. Isso diminui o serviço, diminui a carga horária de trabalho. Todo mundo sabe que aqui no Japão nós ganhamos por hora. Diminuindo a carga horária de trabalho, o que acontece? Mais pessoas vão ganhar menos. Isso se não houver demissões. Claro que esse estado de emergência ele vai ser curtinho, de 2 semanas a princípio, mas talvez pode ser estendido, tá? E não é só as fábricas de, como é que se fala, que fazem cerveja e destilados que vão sofrer, porque tem os fornecedores de malte que vão vender menos, e tem as outras fábricas também que fornecem produtos para as fábricas de cerveja, igual no caso as latinhas de alumínio, impressões e etc. Então já deu para você ter uma ideia que em geral, na macroeconomia, vai dar um impacto muito grande. Isso sem contar o impacto nos combines e nos restaurantes, bares e estabelecimentos comerciais de grande porte. Então já deu para você ter ideia que o impacto econômico será muito grande. Tá? Embora o estado de emergência não implique um bloqueio rígido, como em alguns outros países impuseram, no caso seria o famoso lockdown, os espectadores serão efetivamente banidos de grandes eventos, enquanto operadores de trens e de ônibus serão solicitados a encerrar operações mais cedo durante a semana e com menos funcionamento nos finais de semana e feriados. Então, para você que pega trem ou ônibus, já fique atento, tá? Que eles vão diminuir o número nas ruas, as frotas nas ruas, né? Tanto para trem como para ônibus. Então já fique atento, tá certo? As principais instalações comerciais, incluindo lojas de departamento e shoppings, serão fechadas, com exceção do espaço para vender necessidades diárias. O que ele quer dizer com isso? Porque tem shoppings, igual por exemplo o Ion. O Ion ele tem a parte do supermercado dele, dentro do mesmo prédio que tem as lojas de departamento. O que vai acontecer? Só o supermercado vai funcionar. As lojas de departamento elas vão fechar. O governo vai pedir para fechar as lojas. E com a lei do escreveu não leu, o pau comeu, né? Se não cumprir o que está pedindo, multa. Então já dá para vocês terem ideia. Então fique atento no que está acontecendo. Eu estou procurando trazer as regras antecipadamente para você poder se precaver, tá certo? Esse é o intuito do canal, por isso que o canal assim, né, ele recebe muita pancada por causa disso, porque nós procuramos ser o mais informativo possível, num tempo mais hábil, para você se programar, né, para as coisas, porque leva um certo tempo. Por isso que o governo japonês vai fazer a declaração hoje, por exemplo, para entrar em vigor só no domingo, porque dá tempo das empresas e pessoas se programarem. No caso assim, se tiver que sair correndo para o supermercado, já vai se abastecer. Se tiver que alugar um carro, no caso, para poder fazer a locomoção, já que vai ter menos trens, menos ônibus, dá tempo das pessoas fazerem, se precaverem para a situação, tá certo? Devemos tomar medidas mais fortes, de maneira focada, enquanto muitas pessoas estão de folga durante o Golden Week, para fazer o controle do vírus, disse Suga em uma sessão parlamentar. O estado de emergência pode ser estendido, tá? Então talvez ele possa ser estendido, se a situação não melhorar o suficiente, disse Shigeru Omi, um especialista em doenças infecciosas que preside um subcomitê do governo à resposta do coronavírus. Tanto que o Shigeru Omi, essa matéria eu vou colocar ela no ar hoje, tá? O Shigeru Omi, ele disse que precisaria no mínimo 3 semanas do estado de emergência para começar a surtir algum efeito, tá? E o governo, o Suga é foda, né? Ele quer ver a roda da economia girar, então ele vai fazer um estado de emergência de 2 semanas. Isso porque o chefe médico lá, que ele faz a consulta, falou que são 3 semanas. Então você vê que já deu para você ter ideia que o Suga não escuta as pessoas. É o que ele quer, é aquilo, tá?
Então é complicado. Mas continuando. Apesar do atual quase estado de emergência cobrindo 10 prefeituras, o que inclui medidas como pedir a restaurantes e bares que fechem às 20 horas e limitar a participação em grandes eventos a 5 mil, a contagem nacional de novas infecções ultrapassou 5 mil pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira. Especialistas em saúde alertaram sobre a disseminação de variantes altamente contagiosas do coronavírus, especialmente durante o Golden Week, geralmente uma das épocas mais movimentadas do ano para a viagem. É a variante, eles querem dizer da variante britânica, é a variante que está pegando aqui no Japão. As outras variantes eles nem falam. Então, sinal que as outras variantes, ou o número é muito pequeno ou já meio que sumiu. Mas a variante britânica é a que mais pega aqui no Japão. Um painel do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar estima que essas variantes, principalmente a de um tipo detectado pela primeira vez na Grã-Bretanha, são as responsáveis por cerca de 80% de todos os casos em Osaka e Hyogo, em uma parcela que cresce rapidamente em Tóquio. Yasutoshi Nishimura, ministro responsável pela resposta do governo ao coronavírus, pediu às pessoas que ficassem em casa e evitassem passeios não essenciais durante o estado de emergência. A crescente pressão sobre os hospitais também é uma preocupação. Osaka, o atual epicentro das infecções no país, não tinha mais leitos hospitalares para pacientes com coronavírus gravemente enfermos na quinta-feira. Caso ontem, então você vê que ontem Osaka já não tinha mais leitos. Tanto que saiu uma matéria, né, eu nem gravei essa matéria, mas que teve uma pessoa que ficou mais de um dia dentro de uma ambulância, esperando vaga. E eles estavam em estado grave. Então já deu para você ter ideia que como o bicho está pegando por lá de Osaka. Tá? Enquanto isso, o Japão ficou atrás de outros países no lançamento da vacina, com apenas cerca de 1% de sua população tendo recebido pelo menos uma dose das 2 vacinas da Pfizer. Suga disse que a terceira declaração do estado de emergência no país, após de abril do ano passado e janeiro, não afetará a realização das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio, reiterando que Tóquio continuará esforços para garantir que estejam seguras e protegidas. Mas fazendo esse estado de emergência de 2 semanas é complicado. Isso porque o presidente do subcomitê médico aqui do Japão, para quem o Suga deveria pedir informações, falou que era 3 semanas, mas o Suga falou, não, eu quero estado de emergência de 2 semanas. É muito absurdo, mas vai fazer o quê? Mas o ceticismo público continua alto, com 39,2% dos entrevistados em uma pesquisa nesse mês dizendo que os jogos deveriam ser cancelados e 32,8% dizendo que eles deveriam ser remarcados. Suga também deve adicionar RME no oeste do Japão à lista das prefeituras sob o estado de quase emergência, com restrições mais severas em vigor, né, a partir de domingo até 11 de maio. Sim, porque RME parece que o bicho pegou, tá? Miyagi e Okinawa estavam programados para encerrar as medidas em 5 de maio, mas também vão estender até 11 de maio. Então você vê que Okinawa, o bicho está pegando também, e Miyagi, como eu já havia gravado no outro vídeo também falando de Miyagi. Então aqui já fica para você já o alerta, tá? E mais um alerta aqui, tá? No final do videozinho, porque esse daqui é para as pessoas, fazer as pessoas assistir o vídeo até o final. Eu sou mau, sou. Olha só, desconto nas vias expressas do Japão serão interrompidos durante o feriado do Golden Week. Tá? Esse aqui vai ser uma outra matéria que eu vou jogar no ar, mas já dá para vocês terem ideia que até os pedágios vão cortar os descontos, né, para evitar viagens, para as pessoas, para desestimular as pessoas de viajarem, tá? Porque aqui no Japão, para quem tem aquele cartãozinho do ETC, o ETC nada mais é que igual assim o Via Rápida do Brasil, que tem aí no estado de São Paulo, aquele que você passa direto na cancela, eles registram lá eletronicamente, né, e vai embora, né? Abre-se a cancela automaticamente, o cara passa, faz o registro no cartão de crédito ou na conta bancária do peão e vai embora.
O Japão aqui tem isso, que é o chamado ETC, há muitos anos. E nessa brincadeira toda você vê que para esse Golden Week eles não vão dar desconto, mesmo para quem tem o cartão do ETC. Então já fique em alerta também, tá? Só que esse aí vai ser um outro vídeo que eu vou postar daqui a pouco. Mas isso aqui são só as medidas que eu achei que eu vi assim, garimpando os jornais aqui do Japão, dizendo das medidas que vão ser feitas para esse Golden Week, no caso assim, do estado de emergência. Então já fiquem atentos, tá certo? Várias medidas estão sendo implementadas. Algumas dessas que estão sendo anunciadas aqui no vídeo são do governo central, tá? Aquele das luzes são do governo estadual, no caso assim, governo de Tóquio. Então você tem que ficar atento ao que o governo de Osaka vai pedir, no caso para quem mora em Osaka, no caso de Tóquio, para quem mora em Tóquio, o que é o Yuri Koike vai pedir ainda, né? Vai declarar lá, no caso de Kyoto e Hyogo também. Eles não falaram nada assim, não tem nada na mídia que eu tenha visto, né, de medidas a mais, mas ainda assim tem que se ficar atento. Por que eu falo isso? Porque essas medidas de fechamento na parte de... para quem vende bebidas alcoólicas, shopping, isso aqui é quase unânime, tá? Praticamente assim, vai ser regra geral do estado de emergência, no caso assim do governo federal. Aí essas outras medidas que vão ser implementadas nesses outros dias vai ficar a cargo de cada governo, e nisso quase não vem para mídia, tá? Para grandes mídias, fica-se mais nas mídias locais e não tem grande divulgação, por isso que eu falo, fique atento, tá certo? O vídeo ficou longo, me desculpe, tá? Mas são as regras que eu achei assim, garimpando, né? Não sou eu que estou fazendo as regras, tá? São as regras que os governos estão colocando, tá? Aqui do Japão. Então fique atento às regras. E para você que assistiu o vídeo até aqui, né, eu tiro meu chapéu para você e arigatou gozaimasu, né? E até o próximo vídeo. E juízo nesse Golden Week, hein? Tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.